Olá, eu sou o Duque e hoje trago para vocês o top 10 mitos de monstros que perduram até os dias de hoje. Ou será que são mesmo reais? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder novos vídeos e shorts toda semana. Então se liga aí no top 10 mitos. 10º, o chupacabra. É uma criatura mítica que se diz viver em Porto Rico, América do Sul, México e também algumas aparições no Brasil, até mesmo se aventurando no sudoeste americano. É frequentemente descrito como uma criatura semelhante a um cão com espinhos nas costas. O primeiro avistamento do chupacabra foi em 1995, e eu mesmo lembro até hoje de quando apareceu as notícias na televisão, de quando um fazendeiro em Porto Rico encontrou alguns animais mortos com ferimentos perfurantes no pescoço, e logo depois avistamentos foram vistos também em território brasileiro. Houve uma miríade de outros supostos avistamentos, com o mais recente sendo um vídeo de 2019 nos Estados Unidos, tornando este um monstro ativo. Pela descrição de testemunhas, esse bicho é mesmo assustador, mas comparando com outros dessa lista ele não viveu por muito tempo, por assim dizer, na mídia hoje em dia. 9º, o Mokele-mbembe. Nas densas florestas inexploradas do Congo, já era de se imaginar que também ali haveria uma criatura mítica e antiga que habita as profundezas de suas florestas. É descrito como uma criatura grande, semelhante a um elefante, com um pescoço longo, cauda longa, e às vezes se parecendo até mesmo a uma cobra, segundo os relatos. Alguns acreditam que o Mokele-mbembe é um animal real. O primeiro avistamento registrado do Mokele-mbembe foi em 1909, quando o famoso caçador Carl Reichenbach escreveu sobre essa criatura ao ouvir diretamente do povo local. Nativos mais antigos descreviam esse monstro como metade elefante, e sua outra metade algo parecido com um dragão. Em 2016, uma equipe de documentaristas sobre viagem visitou muitas aldeias na área e ouviu uma de suas histórias, de que o mítico monstro estava morto há pouco mais de uma década, mas outros relatos diziam que ele permanece vivo, se alimentando de animais da floresta. Segundo a lenda, o Mokele-mbembe teria vivido por cerca de 100 anos, e é interessante ver uma criatura mítica morrer, o que não acontece com a maioria dos outros. 8º. Pé grande. Esse também é conhecido como Sasquatch, é uma criatura que se diz habitar florestas, principalmente na região noroeste do Pacífico da América do Norte. Geralmente é descrito como uma criatura grande, peluda e parecida com um macaco. A história do pé grande está envolta em mistério, com muitos grupos nativos americanos tendo mitos e lendas em torno da criatura peluda por gerações. Alguns avistamentos dele surgiram no século XIX. Desde a década de 1950, no entanto, houve um número excepcionalmente grande de avistamentos da criatura, mas ela nunca foi capturada ou morta. Alguns acreditam que o pé grande é um Yeti, uma criatura mítica do Himalaia. Outros acreditam que é um descendente de uma criatura semelhante a um macaco que viveu na América do Norte há milhões de anos. Há até mesmo aqueles que acreditam que é apenas um ser humano vestindo pele de animal. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. Se o pé grande é uma entidade, tem que ser realmente velho agora ou quem sabe exista uma pequena comunidade deles por aí. 7º. O Yeti. Também conhecido como o Abominável Homem das Neves, é uma criatura mítica que habita a região do Himalaia do Nepal e do Tibete. Dizem que o Yeti é uma criatura grande, peluda e humanoide, que às vezes é descrita como semelhante a um macaco ou um urso. O primeiro avistamento registrado do Yeti foi em 1832, quando um explorador britânico chamado Hudson relatou ter visto uma grande criatura parecida com um macaco branco maior que um homem ereto, no Himalaia. O mito ganhou mais destaque no século XX, com uma suposta evidência fotográfica do Yeti. E como o pé grande, os contos da besta mítica realmente existiram por séculos atrás no folclore local. Se o Yeti e o pé grande são reais ou não, é certamente interessante que ambos estejam perto de ter seu aniversário de 200 anos. 6º. O Megalodonte.
Esse realmente me deixa muito pensativo. Um tubarão de proporções insanas, era uma criatura real há milhões de anos que foi extinta, mas algumas pessoas pensam que ainda existe, inclusive eu sou uma delas. O primeiro avistamento deste megalodonte foi em 1873, quando dentes supostamente frescos foram encontrados. Isso levou muitos a acreditar sobre a existência atual do megalodonte. Isso significa que o novo mito ou quem sabe realidade, desse devorador dos oceanos está vivo há pelo menos 150 anos. Existem documentários na atualidade que mostram evidências interessantes sobre avistamentos desse imenso tubarão. Irei trazer mais vídeos e comentários sobre esse monstro dos oceanos em breve. Quinto. O Kraken. As histórias de Kraken tinham fundamento, tal como muitas outras histórias de seres fantásticos, numa má observação da fauna, no caso do Kraken provavelmente em ataques de lulas gigantes ou lulas colossais. Um bom exemplo dessa teoria são as sereias, cujos responsáveis são os registros visuais de dugongos e focas de longe, em nevoeiros. O Kraken era uma criatura tão temida pelos marinheiros quanto as ferozes serpentes marinhas. Existem também lendas de outras culturas que relacionam o Kraken à lula gigante, a qual teria sido o grande erro do deus Poseidon. Mais tarde, havia sido rejeitada e negada para sua nomeação ao representante do mar, sendo despejada pelo próprio Criador nas extremas profundezas do oceano. Desde então, de pequenos barcos a gigantes navios, desinformados ou mesmo informados que navegavam aos arredores de sua localização e descuidadosamente despertavam a atenção da mitológica lula colossal, relembrando de sua rejeição e fracasso, um misto de raiva e sede vingativa tomavam um feroz e impiedoso o Kraken. Assim, usando seus tentáculos destruindo ou afundando qualquer embarcação que inocentemente estaria dentro de seu território. Tomando posse em proteger o único lar, o qual foi digno de ter, onde ele foi aprisionado para a sua eternidade. Do fundo do oceano, o monstro procriou e evoluiu, reza a lenda que parte de si está presente nas criaturas do tempo moderno conhecidas como lulas, as filhas da grande e real monstruosidade, a gigante, que se acredita estar vigiando o resto do mar e procura uma oportunidade para seu renascimento. Quarto. O basilisco. Esta é uma criatura mítica com o corpo de uma cobra gigante tendo penas em sua cabeça. Relatos antigos dizem que é capaz de matar com um único olhar. O primeiro relato escrito de um basilisco foi na obra História Natural de Plínio, o Velho, publicada no século I d.C. Plínio disse que o basilisco nasceu do ovo de uma ave que havia sido incubado por um sapo ou uma serpente. A lenda do basilisco continuou a crescer na Idade Média, escrita em Os Contos de Cantuária, e até mesmo por Leonardo da Vinci. O avistamento final do basilisco, que se diz ter aterrorizado os habitantes de Vilnius, na Lituânia, durante o reinado do Grão-Duque Sigismundo Augusto, que durou até 1572. Isso significa que a lenda do basilisco viveu por 1500 anos. A lenda do surgimento do basilisco não diverge muito para comparar versões diferentes, mas sobre a sua aparência isso muda. Apenas concluem o fato de que o basilisco tem uma forma semelhante à de uma serpente e que se move rastejando pela terra somente apoiada pela cauda e mantendo reto o restante do corpo. Portanto, estas são as principais características do basilisco. Terceiro. O monstro do Lago Ness. Também carinhosamente conhecido como Nessie, é uma criatura misteriosa que se diz habitar o Lago Ness, na Escócia. Algumas pessoas acreditam que o monstro do Lago Ness é um plesiosauro, um tipo de réptil marinho pré-histórico. Outros acreditam que o monstro do Lago Ness é uma árvore, uma enguia ou um enorme bagre de água doce. O curioso é que Nessie foi avistado uma infinidade de vezes ao longo de 1500 anos de história, incluindo a nossa era moderna. O primeiro avistamento registrado foi no século VI, quando São Columba viu algo na água que o perturbou. Na década de 1930, houve uma série de avistamentos de Nessie, e o monstro do Lago Ness se tornou mundialmente famoso. O Google até viu algo no lago em 2006 e mantém um registro. Para celebrar o monstro do Lago Ness, eles ainda têm fotos subaquáticas do lago no Google Earth. Segundo. A mantícora.
É uma criatura mitológica, semelhante às quimeras, com cabeça de homem, 3 afiadas fileiras de dentes de tubarão e com voz trovejante com corpo de leão, geralmente com pelo ruivo, olhos de cores diferentes e cauda de escorpião, ou de dragão com a qual pode disparar espinhos venenosos, que matam qualquer ser, exceto o elefante segundo relatos da antiguidade. Em algumas descrições, aparece com asas de dragão ou morcego, variando as descrições. No que diz respeito a seu tamanho, uma mantícora comum seria do tamanho de 2 cavalos. Originária da mitologia persa, onde era apresentada como um monstro antropófago, essa criatura passou a ser referida na Europa através dos relatos de Ctésias de Cnido, um médico grego da corte do rei Artaxerxes II, no século IV a.C., nas suas notas sobre a Índia. Segundo algumas lendas, as mantícoras surgiram quando um rei foi amaldiçoado e se transformou em mantícora. Aparentemente estas criaturas foram inspiradas em tigres. Até hoje, muitas histórias são contadas de pessoas desaparecidas na Índia, que são ligadas com as mantícoras. Hoje sabemos que, na verdade, os responsáveis pelos desaparecimentos eram os tigres. Primeiro, a esfinge. Essa tem sido uma parte da mitologia humana por milênios. É tipicamente descrito como um leão com uma cabeça humana e é frequentemente associado à sabedoria e ao conhecimento. A mais antiga referência conhecida à esfinge vem da cultura egípcia antiga, onde se dizia que a criatura guardava templos e tesouros. A esfinge também era popular entre os gregos antigos, que acreditavam que ela guardava a cidade de Tebas. O mito da esfinge viveu desde 2500 a.C., quando a grande esfinge foi construída, até o século IX, quando os últimos pagãos da Grécia viveram. Com mais de 3.300 anos, isso faz com que seja de longe o mito de monstro mais antigo desta lista.